Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que tem como tema cultura. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 12 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá. Na última aula, né, nós começamos a conversar sobre cultura, certo? Um tema muito bacana, eu já falei isso com vocês, né? Um tema de interessa muito, um tema que abarca muitas concepções, né? Que ele vai ser explorado por diversos ramos do conhecimento, diversas áreas de conhecimento, né? Então, a gente falou na última aula sobre o conceito filosófico de cultura e sobre o conceito sociológico de cultura, né? Afinal, nós estamos na aula de sociologia e a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Então, né, nós conversamos tanto sobre o conceito filosófico e sobre como ele foi evoluindo, né, foi se comportando com o passar do tempo, e sobre o conceito sociológico de cultura, né, que a gente apontou que no âmbito da sociologia, a cultura é o sistema de valores, conhecimentos, técnicas e padrões de comportamento e também atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. Também pode ser definida como conjunto de costumes, práticas, comportamentos que são adquiridos e transmitidos socialmente de geração em geração. Dentro dessa diversidade, né, de concepções de cultura, a gente vai ter uma parte aqui, né, dos nossos estudos dedicada a entender os diversos tipos de cultura, né? As diversas concepções de cultura. E, gente, toda vez que eu dou essa aula, né, que eu converso com os meus alunos sobre cultura, eu sempre falo essa frase, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Então vamos entender um pouco mais sobre essas concepções de cultura que a gente tem, certo? Primeiro que a gente vai ver vai ser a cultura de valor, certo? O que é essa cultura de valor? É aquela em que todos e cada um se envolvem no atendimento de interesse comuns, né? No atendimento de interesses comuns de seus ambientes. Permite estabelecer a diferença entre quem tem cultura e quem não tem, ou determinar se o indivíduo pertence a um meio culto ou a um meio inculto, definindo um julgamento de valor sobre essa situação. Nesse grupo, inclusive, o uso do termo para identificar, por exemplo, quem tem ou não tem uma cultura clássica, artística ou científica. Gente, essa cultura de valor, né, como vocês viram aí pela definição, é basicamente atrelar a ideia da cultura àquela pessoa que possui mais ou menos conhecimento sobre uma determinada área, sobre um determinado assunto. A pessoa culta vai ser aquela que vai dominar aquele assunto, né, que vai dominar aquela temática, e a pessoa inculta vai ser aquela que não vai saber muito, né, sobre determinado assunto. Por isso que a gente fala, né, dessa ideia de valor, certo? Percebam que a gente falou, né? Permite estabelecer a diferença entre quem tem cultura e quem não tem. Permite a gente determinar se um indivíduo vai pertencer a um meio culto ou inculto. A gente vai julgar sobre um valor essa situação. Ou seja, a gente vai estar meio que quantificando a cultura de alguém através da quantidade de conhecimento que ela guarda, né, sobre determinado assunto. Isso vai ser a ideia, né, da cultura de valor. E eu já vou adiantar para vocês, galera, que todos esses slides, vocês vão ver, eu tentei colocar imagens, né, que representem essa diversidade cultural e a diversidade, né, de representações culturais. Porque, assim, gente, percebam, né, quando a gente fala de cultura de valor, por exemplo, uma pessoa ela pode dominar muito diverso assunto e não dominar muito outro, né? Ela pode saber muito sobre artes, mas não saber tanto sobre literatura, né? E uma pessoa pode saber muito sobre literatura e não saber tanto sobre artes, né? Todo mundo vai ter um ponto forte e um ponto mais fraco, certo? Temos também o sentido, né, de cultura alma coletiva. O que é esse cultura alma coletiva? Vai expressar a ideia de que todas as pessoas, grupos e povos têm uma identidade cultural
e ela vai ser usada para dar sentido à ação de grupos, certo? O termo cultura alma coletiva pode ser considerado como um sinônimo de civilização. Atente-se a essa informação que fica fácil para a gente lembrar, tá? Ele expressa a ideia de que todas as pessoas, grupos e povos têm uma cultura, uma identidade cultural. Essa expressão ela presta-se, né, a falar da cultura negra, cultura chinesa, cultura marginal, enfim. Então, gente, essa cultura alma coletiva, ela já vai falar de grupos, certo? Vai tentar expressar uma ideia, né, que remete a uma coletividade. A cultura, hábitos, ações que determinado grupo tem e que passa de geração em geração e que vai, né, diferenciar grupos sociais de outros. Por exemplo, a cultura chinesa, ela tem hábitos completamente, né, que é uma cultura oriental, vai ter completamente hábitos diferentes aqui da nossa cultura ocidental, da cultura brasileira, por exemplo, certo? E, inclusive, gente, essa cultura alma coletiva, ela vai influenciar diretamente algumas práticas sociais, né, que a gente tem, como, por exemplo, vai fomentar turismo para você conhecer exatamente, né, essas culturas diferentes de outros países e por aí vai, beleza? Deixa eu passar aqui. E depois, né, nós vamos falar sobre cultura mercadoria. A cultura mercadoria é uma cultura expansionista de comercialização de indústrias e exportação de mercadorias de uma determinada região. A cultura mercadoria corresponde à cultura de massa. Aí, gente, mais uma frase aí importante para poder sintetizar a ideia da cultura mercadoria. Nessa concepção, cultura compreende bens ou equipamentos, como, por exemplo, centros culturais, cinemas, bibliotecas, e as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos, e também conteúdos teóricos e ideológicos de produtos como filmes, discos, livros, que estão à disposição de quem quer e pode comprá-los, ou de quem quer e pode consumi-los, né? Porque eles vão estar disponíveis no mercado. Então, gente, essa cultura mercadoria, basicamente, vai ser como a gente, né, adquire, como a gente consome diversas culturas diferentes através de aparelhos culturais. Filmes estrangeiros, música estrangeira, literatura, né, de outros lugares, de outros países, de uma cultura que é diferente da nossa, de lugares, né, de pessoas que são diferentes da nossa. Então, a cultura mercadoria vai exatamente conversar, né, sobre essa ideia da cultura expansionista de comercialização e que vai corresponder a uma cultura, né, de massa. Quantos filmes a gente não vê aí que são legendados, né, em língua estrangeira, música, série, literatura, enfim, tudo isso vai aí conversar com a ideia da cultura mercadoria e que vai ser, né, esse outro tipo de cultura que a gente vai encerrar as atividades de hoje, certo? Deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer questionário número 5, questões de 10 a 14, e também vamos ter a nossa atividade devolutiva 2, referente ao capítulo 5, certo? Vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre 3 tipos diferentes de representações culturais brasileiras. As ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. Essa pesquisa, galera, deve ter pelo menos uma página, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.